Boa noite, ouvintes da Rádio Vox. Eu sou Dante Mantovani e hoje eu vou dar continuidade a comentários que fiz na semana passada aqui na Rádio Vox a respeito da situação da nossa cultura, na cultura brasileira, e tomando como exemplo algumas manifestações da nossa mídia. Digo nossa mídia, mídia brasileira, porque de nossa essa mídia também não tem nada, não é? Vamos chegar aqui a um consenso de que essa mídia realmente pertence a poucos. Mas o que importa é o conteúdo que nós vamos tratar, e a abordagem que eu vou fazer aqui é a seguinte. Eu vou ler um trecho de um livro de um grande pensador, de um grande filósofo brasileiro, o Mário Ferreira dos Santos, e vou comentar esse fragmento deste livro aqui do Mário Ferreira com alguns exemplos da nossa mídia, né, da nossa imprensa brasileira. Então eu vou mostrar aqui uns exemplos de programas televisivos, aquilo que o Mário Ferreira dos Santos, já em torno de 50 anos atrás, profetizou a respeito do Brasil. Esse livro que eu vou ler para vocês aqui, um capítulo, o título dele é Invasão Vertical dos Bárbaros. Tá? Eu tenho uma edição aqui que é da editora Realizações. Eu indico a todos vocês, ouvintes da Rádio Vox, que adquiram esse livro. É um livro fundamental para que se entenda o Brasil, a situação em que se encontra nosso país. Hoje, no ano de 2013, está toda descrita, detalhada e tratada com muita propriedade aqui neste livro do Mário Ferreira dos Santos. Está certo? Então fica a indicação. O trecho que eu vou ler aqui é um curto capítulo e já serve de exemplo para que vocês percebam a grandeza do pensamento deste filósofo. Outra coisa que eu chamo a atenção previamente é o domínio que ele tem da língua portuguesa. O domínio que ele tem da língua portuguesa é algo avassalador. Avassalador. Ele escreve muito bem, com musicalidade, com ritmo, de maneira muito clara, que qualquer principiante consegue entender o que ele está escrevendo. Trata de assuntos muito complicados, que vão desde temas filosóficos muito elaborados do ponto de vista do raciocínio, do ponto de vista de conhecimentos prévios que é preciso ter, conhecimentos linguísticos. Trata dos setores mais complexos da filosofia, como por exemplo a ontologia, que é o estudo do ser, de maneira muito simples e direta. Ao mesmo tempo que trata também, neste mesmo livro, de assuntos de ordem mais relacionada com a nossa realidade mais imediata aqui do Brasil, como relações sociais, né? Questões a respeito de raça, que tem muito a ver com o debate público hoje em dia, se é que se pode dizer que há um debate público, mas alguns temas são tratados na esfera pública. Porque para que haja debate é necessário que haja contraditório, né? Ou seja, é preciso que se tenha mais de um ponto de vista diferente. É isso que caracteriza o debate. Quando só tem um ponto de vista uniforme, isso não é debate, isso é outra coisa. Isso está mais para propaganda ideológica, né? E a propaganda ideológica e partidária no Brasil, ela é praticamente a mesma coisa, né? E só se propaga um tipo de ideia no Brasil, né? E são, coincidentemente, as ideias que vêm a corroborar as intenções e as ações do movimento revolucionário, né, que detém o poder político no Brasil. Então o Brasil hoje em dia é um país que não tem autonomia, não tem soberania. É de se questionar até se tem autodeterminação, né? Quer dizer, tudo que caracteriza um Estado soberano, democrático,
um Estado nacional, o Brasil não tem. O Brasil deixou de ter. Está certo? Mas o livro de Mário Ferreira dos Santos trata então desses assuntos mais próximos também das nossas vidas. E sempre tratando de aspectos culturais, né? Aspectos culturais, como por exemplo a questão do trabalho, a questão da religião, a questão da linguagem, a questão da imprensa, a questão dos meios educacionais. Então tudo isso vocês vão encontrar neste livro, altamente recomendável. E não pense que por ser um filósofo rebuscado, né, de nível... Aliás, o nível da obra de Mário Ferreira dos Santos é algo que o aproxima, inclusive, de filósofos, de grandes filósofos, né, da história da filosofia. Ele não está atrás de Sócrates, de Platão, né, porque a sua obra realmente é muito abrangente e ele tem uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de síntese que são uma coisa absolutamente estrondosa. Exatamente por isso ele não é muito conhecido no Brasil. Vocês estão entendendo onde que eu estou querendo chegar com isso? E o capítulo do livro que eu vou tratar aqui do Mário Ferreira dos Santos, que eu vou ler para vocês e vou comentar com os exemplos da mídia, é exatamente a indicação que ele dá a respeito do que acontece hoje em dia com a própria obra dele. Parece que ele previu... Parece não, ele de fato previu o que ia acontecer no Brasil. Só que esse capítulo aqui abrange também a obra dele. O nome do capítulo é um capítulo curto, se chama A Especulação na Baixa dos Valores. O que seria essa especulação na baixa dos valores, né? A especulação é aquela atividade que é identificada no meio empresarial quando um determinado investidor ou mesmo especuladores, né, jogam com dados falsificados, dados falaciosos, provocam desordem, provocam situações que favoreçam seus interesses escusos em detrimento do interesse comum, né, interesse da sociedade como um todo. E Mário Ferreira, mais uma vez ressaltando a qualidade de seu texto, né, o ritmo, a musicalidade, o domínio profundo da língua portuguesa, assim como um domínio também de virtuose, né, aquele que tem virtude, que consegue lidar com uma determinada técnica de maneira tão fácil que para nós que temos dificuldade é uma coisa impressionante, né? Nós ficamos impressionados e abismados com a qualidade do seu texto. Então vamos prestar atenção também na musicalidade do texto. E quando eu falo musicalidade, eu estou falando no ritmo, como o texto é bem construído, bem elaborado, né? Com palavras muito bem escolhidas, no lugar certo, no lugar preciso, ordem sintática perfeita, né? E todas as pessoas que conseguem atingir esse grau de domínio da língua portuguesa, se você for olhar a história, né, os estudos que eles fizeram, geralmente eles estudaram latim. Porque o latim é uma língua que facilita e ajuda muito na compreensão não só do português, mas também de outras línguas neo-românicas. Essas línguas todas são derivadas do latim, né? O português é uma dessas derivações, assim como o espanhol, o francês, o italiano. Então, o estudo do latim é fundamental, segunda dica de hoje. Então vamos lá, ao texto de Mário Ferreira. A especulação na baixa dos valores. Assistimos a uma verdadeira especulação na baixa dos valores. Tudo quanto é de menos-valia é exaltado. A mediocridade é exaltada. O inferior é erguido. Dizem muitos que tal era inevitável, desde que a aristocracia havia desaparecido, e que a ascensão do homem vulgar se processara. Aspas.
Como evitar que isso se dê se o vilão é hoje o senhor? Fecha aspas. Exclamam. Aspas, de novo. O que podemos esperar de uma sociedade de novos ricos, cujos representantes ascenderam ao poder? Que desejarmos de uma humanidade em que a plebe se igualou nas posições aos mais altos? Como desejar que domine o bom gosto, a cultura, as boas maneiras, a acuidade mental, quando se deu essa enxurrada que levou de roldão tudo quanto havia de nobre e deixou como sedimento os detritos dos esgotos? E, desalentados, exclamam: tudo está definitivamente perdido. Como essa gente, nada de melhor se fará. Estamos colhendo os frutos do que plantamos. Bom, aqui eu paro para fazer o meu primeiro comentário a respeito do texto. Ele já inicia dizendo a que veio, né, este capítulo. Quando diz que tudo quanto é de menos valia é exaltado, a mediocridade é exaltada, o inferior é erguido. Isso daí, você não precisa ir muito longe, basta você ligar a sua televisão, está certo? Liga a sua televisão nos canais abertos e você vai ter a comprovação empírica, concreta, material disso aqui que o Mário Ferreira está falando. Só tem programa horrível na televisão. Só tem programa de baixíssimo nível, né? Programa que, se fosse ao ar há 30, 40 anos atrás, não subsistiria por um dia. Os telespectadores tinham um nível mental, intelectual muito melhor do que tem hoje. Não aceitariam essa baixaria que hoje está aí na mídia. E, inclusive, neste domingo eu liguei a TV e eu vi dois programas que passam domingo. Um deles era na TV Record, apresentado por uma moça, cujo nome eu não me lembro, mas a credencial dela é que ela é ou foi casada com outro apresentador de TV, que também é empresário, o senhor Roberto Justus. Então isso daí credenciou essa senhorita aí, essa senhora, né, essa jovem, a fazer este programa. E o que tem nesse programa, né? Esse programa, ele realmente, né, a palavra é bem apropriada, porque parece um programa daquele que as garotas de programa oferecem, né? Porque tinha lá umas 4 ou 5 mulheres, né, com um short do tamanho de um cinto, quer dizer, as pernas todas de fora, né, os glúteos aparecendo, e elas estavam com esse short minúsculo, também blusas minúsculas, enfim, seminuas, certo? Seminuas. E dançavam, se é que se pode chamar aquilo de dança, né? Sacolejavam os seus corpos à mostra ao som de um gênero também obtuso, um gênero terrível, um gênero ridículo chamado funk. Muitos de vocês devem ter ouvido esse gênero aí, esse subgênero, esse subproduto, né? Esse que é um exemplo do que há de pior na humanidade, né? Da escória, é um som proveniente direto da escória humana viva, né? Esse funk aí faz essas moças chacoalharem os corpos, né? E as letras também são geralmente pornográficas, só falam de sexo, né? E daí a gente fica pensando, por que tem que falar tanto assim de sexo, né? O sexo perdeu essa dimensão privada e veio para a esfera pública. Todo mundo tem que ficar falando, tem que ficar cantando, né, aos 4 cantos do mundo como é ativo sexualmente, né? Tá lá no decálogo do Lenin, né? Os 10 mandamentos do Lenin para que o movimento revolucionário tomasse o poder na União Soviética. Um dos primeiros diz o seguinte: dê liberdade sexual aos jovens. Porque daí o jovem está lá embebido na liberdade sexual, depois você expande isso aí para toda a sociedade, né? E depois veio um outro teórico também revolucionário, marxista, Herbert Marcuse, já da malfadada escola de Frankfurt, também propôs aí, né, que a revolução deveria
Revolução Socialista só aconteceria se houvesse também uma revolução sexual, né? Porque o instinto sexual é revolucionário. Então daí as pessoas estão aí tão preocupadas com o sexo, com satisfazer a sua animalidade, que deixam de pensar. Não é que deixam de pensar em política, deixam de pensar em filosofia, em estudo. Não é isso. Elas deixam de pensar. Simplesmente abrem mão da sua condição de ser pensante. E as letras são assim muito pornográficas, né? Dizendo eu faço sexo, eu faço sexo. Se você espremer, se você espremer aquela letra, só vai sobrar isso, né? Claro, daí tem os nomes, as gírias, né? As popozuda, cachorra, preparada. Aliás, é engraçado também como ninguém chama esses funkeiros aí, produtores desse ritmo asqueroso aí, ninguém chama eles de machista, de mulherofóbico, coisa do tipo, né? Porque, ou homofóbico, ninguém chama eles disso. Os caras usam termos muito pejorativos, né? Que vão contra a própria dignidade da mulher. Daí o movimento feminista vem dizer que quem vai contra a dignidade da mulher é a Igreja Católica, né? Porque na Bíblia diz que a mulher foi feita das costelas de Adão. Então isso aí é machismo. Onde é que já se viu? Está relegando a mulher a segundo plano. Não pode, né? Então daí vocês vejam um exemplo, né? Uma moça aí cuja única credencial é que teve um marido aí, né, também da TV, começa a fazer um programa que não tem o menor conteúdo, não tem o mínimo conteúdo, né, cultural, é só dissipação, estímulo à sexualidade precoce, porque o programa passa no horário do almoço, né? E o outro programa é sintomático, o nome desse outro programa também que eu vi no domingo que eu liguei a TV, se chama O Melhor do Brasil. Poxa, ninguém parou pra pensar ainda o nome desse programa ser este, O Melhor do Brasil? Quem apresenta é um ex-ator da Globo. O nome dele é Rodrigo Fragoso, se não me engano. Não me lembro exatamente o nome desse ator. Mas é um ex-ator da Globo que apresenta esse programa aí na TV Record. E se chama O Melhor do Brasil. Aliás, me desculpe, eu acho que esse programa é no sábado que passa, me confundi. É que é tanta coisa ruim que as diferenças são até um pouco apagadas, né? A única coisa que esses programas têm em comum é que eles são de baixíssimo nível, de péssima qualidade. Mas o programa se chama O Melhor do Brasil. E também só tem porcaria. Só tem porcaria, né? Então é um exemplo disso que o Mário Ferreira dos Santos fala aqui, né? Quando ele diz que como é possível desejar que as pessoas dominem o bom gosto, a cultura, as boas maneiras, a acuidade mental, né? Quando se deu essa enxurrada que levou de roldão tudo quanto havia de nobre e deixou como sedimento os detritos dos esgotos. Então o que nós temos hoje na TV brasileira é isso. São os detritos dos esgotos. Literalmente, né? Uma enxurrada que foi esse movimento revolucionário, o qual já domina, já tem a hegemonia, né, dos meios de reprodução cultural do Brasil, em torno de, já faz uns 40 anos, né? Através da infiltração gramsciista nos veículos de comunicação, eles tomaram tudo, né? Todos os veículos da grande mídia, os jornais impressos, jornais falados, né? Rádios, emissoras de TV. Basta vocês verem que o comentarista do Jornal da Noite, da Rede Globo, né? Até um pouco tempo atrás, era o seu Franklin Martins, né? Seu Franklin Martins é hoje o ministro da Dona Dilma, tá certo? Ministro de Comunicação da Dona Dilma. Eu não sei o que ele comunica, porque a Dilma, a comunicação dela é direcionada diretamente aos jumentos, né? Porque para entender a Dilma só, né? Ou para captar o nível do raciocínio delas, tem que ser um jumento, tá certo? Então, como o povo brasileiro não é, a maioria do povo brasileiro não é jumento, então fica incompreensível, né? O que essa dupla aí planeja aí comunicar, tá certo?
Então, a nossa imprensa, né, é um exemplo disso, esses detritos de esgotos, né, que o Mário Ferreira dos Santos aqui já coloca profeticamente nesse seu livro aqui da década de 60. Né? Então, esses programas da Rede Record aí também que eu mencionei fazem também cumprem esse papel, né, de oferecer uma programação de baixíssimo nível, estimulando sempre a sexualidade precoce e incontornável, porque para onde você olha só isso, só estimula a sexualidade, né? E fazendo aí um papel de serviçal, né, do movimento revolucionário no intuito de eliminar a resistência das pessoas, a resistência moral, intelectual, até mesmo física. Então essa é uma programação extremamente lesiva, extremamente nociva. Mas as pessoas têm muito boa fé, né? As pessoas têm muito boa fé e elas não acham, não acreditam, né, que a programação é feita com esse propósito de emburrecer, de doutrinar, de criar sectarismo, de criar dissensão na sociedade, entre grupos, né, sociais. Não acredita que tem o propósito de gerar proselitismo, né, de gerar o alinhamento automático a determinados posicionamentos que são exaltados pela mídia. Eu vou comentar alguns outros exemplos, mas antes eu vou prosseguir aqui na leitura do texto do Mário Ferreira dos Santos. Então segue o Mário Ferreira. Em pleno século XIX, Nietzsche sentiu o advento do niilismo, a deterioração de tudo quanto de maior havia criado a cultura. A nova escala de valores que ascendera era a inversão de tudo quanto o nobre, realmente nobre, e não apenas o cortesão, havia criado. O que se entronizava era a vulgaridade, valores vulgares, o sangue fermentado e borbulhante, o homem do pântano, cuja voz é um gorgulhar. Quer dizer, o homem animalizado mesmo, né? O homem do pântano, o homem vulgar, aquele que segue somente os instintos mais baixos, instintos corpóreos, o homem que não faz uso do seu intelecto, né? Então, seguindo aqui. O niilismo avança a passos largos, e os niilistas, sem o saber, lutavam para destruir não o que estava errado e falso, mas, sobretudo, o que ainda havia de digno e elevado. Nietzsche não era um saudosista, nem queria retornos que julgava estúpidos. Anelava sim avançar, ultrapassar o próprio homem. Queria que se considerasse o que até então se havia realizado de mais alto, apenas como uma promessa de superações maiores. O que teria de vir era o super-homem. Mas o super-homem não era uma nova espécie. Era o grandioso, ainda não atualizado, a possibilidade suprema que temêramos realizar em nós. E apenas alguns espécimes humanos, em alguns aspectos, haviam atingido de leve esse estágio. Ele também denunciou, e sua denúncia é atual. Os acontecimentos no século XX se precipitaram com tal velocidade que as profecias de Nietzsche começaram a realizar-se logo. A sua denúncia era verdadeira e comprovada pela realidade. Os fatos testemunhavam a seu favor. Contudo, o super-homem não veio. Vieram sim homens cruéis que julgavam que a humanidade conheceria a sua superação através da brutalidade e não do amor, através das paixões à solta e não pela purificação do entendimento, através da vontade desabrida e concupiscente e não pela liberação livre e justa, através do ódio desencadeado e não pelo amor. E assistimos então ao que assistimos, um pesadelo de tigre. Bom, aqui um outro comentário que eu vou fazer, né? O Nietzsche, ele errou, né, na previsão dele de que viria o super-homem. E por que o Nietzsche errou? Porque ele colocou, né, uma tapa, né? Colocou uma venda nos próprios olhos. Como é que ele vai eliminar a doutrina do pecado original, né, que diz que o homem é imperfeito por natureza e que sem a graça divina ele só tende, em resumo, a fazer merda, né? Então, sem uma educação cristã, sem uma vivência do sacramento, sem uma aproximação
a verdade divina que foi trazida e anunciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Através dos evangelhos, dos apóstolos, dos santos, dos padres da igreja, né? O Nietzsche se rebelou contra isso, né? Dizia que era tudo mentira, tudo falsificação, tudo coisa de gente com medo da morte, e criava um mundo suprassensível, né? Porque tinha medo de morrer. Então, basicamente, é esse o argumento do Nietzsche, né? E, bom, o Nietzsche era um sujeito que tinha uma séria doença, né? Uma doença mental, inclusive. Ele pegou sífilis, né? Frequentando um bordel, e no final da vida morreu louco, né? E os últimos anos dele foram muito trágicos, e ele passou realmente por uma situação infernal, mas por sua própria vontade, porque o inferno exatamente é a ausência de Deus, né? O inferno não é o que os santos padres colocam, né? Os grandes teólogos. Essa ideia de que o inferno é aquele lugar quente que tem uma fogueira, e daí você vai pra lá e tua bunda fica queimando lá na fogueira, né? E daí vem o diabo, um palhaço vestido de vermelho, fica espetando tua bunda, né? Isso é uma criação do século XVIII, virada do século XIX para o século XVIII, né? Esse palhaço, esse diabo, como se fosse um palhaço circense, né? Isso aí já é justamente para disfarçar a sua verdadeira existência. Então, o inferno é algo que nós próprios, né, escolhemos através do nosso livre-arbítrio, e ele consiste em você, porque considerando que a alma é imortal, né, nós temos a opção de trazer a nossa alma para junto de Deus, ou de afastarmos-nos dela. Para que nós tenhamos a nossa alma salva, digamos assim, né, do inferno, para que nós possamos estar junto de Deus, nós temos que nos aproximar e temos que pautar nossas condutas pelo que ele determinou como sendo o caminho para que nós o alcancemos. Então, se nós vamos no caminho oposto, a gente vai para o inferno. Mas o inferno é justamente essa situação em que a alma ela não vê Deus. E se todos nós fomos criados, e todas as nossas alegrias e todo o nosso consolo, o amor que nós temos, o amor de Deus por nós mesmos, né? Foi criado por Ele mesmo. Se nós nos afastamos dele, nós perdemos tudo isso. E a vida sem Deus, ela é infernal, ela é insuportável, né? O próprio Nietzsche passou por isso. Mas aí ele deixou uma obra, né, contraditória, né? Uma obra que tem algumas coisas, alguns lances de genialidade nas coisas que ele escreveu. Algumas coisas são proféticas mesmo, né? Então o Mário Ferreira está apenas citando aí o Nietzsche, né, como uma referência para essa análise cultural, que é o que nós estamos tentando fazer aqui também, né? Uma análise da cultura. E nesse ponto, o Nietzsche acabou acertando mesmo, né? Porque ele já viu na época dele, ali, a segunda metade do século XIX, como os valores, né, mais elevados da alta cultura já estavam sendo solapados ali na Europa, né? Já começou essa avalanche de invasão dos bárbaros. O que é o bárbaro? O bárbaro é aquele que rejeita a cultura, rejeita as grandes conquistas da civilização, né? Em especial as grandes conquistas da civilização judaico-cristã. Então o bárbaro é esse sujeito que ele valoriza mais os aspectos sensíveis, né? Valoriza mais a força física do que a inteligência, valoriza mais a força do que o direito, né? Valoriza mais a astúcia rasteira, né, do que a honestidade, né? Valoriza uma ação estratégica do que uma ação pautada pelo princípio do bem comum, né? Então todos esses temas são abordados também pelo Mário Ferreira dos Santos aqui nesse livro, né? Mas aí ele está mostrando, vejam, no Brasil na década de 1960 ele está mostrando como que o Nietzsche lá em 1870 já havia previsto, né, a deteriorização da alta cultura. E o Nietzsche estava certo por quê? Porque no século XX nós vimos aí, um pouco depois que ele morreu, o Nietzsche morreu em 1900,
Em 1920, 1920 e pouco, nós já tivemos aí a ascensão do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, né? Um pouco antes do comunismo na União Soviética, que são essas ditaduras totalitárias, coletivistas, que fizeram a história do século XX, né, ser o século mais sangrento de toda a história da humanidade, né? E como é que isso começou? Começou com esse ataque à alta cultura. Então, no Brasil, como nós estamos já... A situação do Brasil é alarmante, tá? Nós não estamos fazendo aqui essa análise porque a gente não tem o que fazer aqui na Rádio Vox. A gente tem muita coisa o que fazer, né? Então, a gente está fazendo exatamente porque a situação é alarmante. A gente já vem falando isso aqui na rádio, né, há um tempo. Na semana passada eu falei da novela que está fazendo já apologia da pedofilia. Então a gente tem que parar e pensar, opa, né, o que está por trás disso? Qual é a intencionalidade, né? Eu falei na semana passada aqui que toda novela, né, todo programa de TV, ele tem essa intencionalidade. Por que tem essa intencionalidade? Porque todo programa de TV é um texto audiovisual. A gente pode entender como sendo um texto, porque possui essa coerência, essa finalidade, né, um modo de ação. O texto é um modo de ação. Por que você escreve um texto? Porque você está querendo modificar, né, o seu leitor, o seu interlocutor, né? Se for um texto mais afetivo, você quer provocar sentimentos ou expor os teus sentimentos, né? Se for um texto publicitário, você está querendo vender um produto, né? Se for um texto filosófico, você está querendo investigar, está querendo chegar a alguma conclusão e mostrar essa conclusão para outras pessoas. Então todo texto tem essa intencionalidade, né? E todo texto é esse modo de ação. Então o texto, e o texto televisivo, midiático, ele não é inocente, não é despretensioso, né? Mesmo que a pessoa que o fez não tenha o dolo, né, não tenha intenção de manipular, de fazer isso tudo que nós estamos mostrando aqui, né, ainda assim o texto dele serve a isso, pode ser usado para isso. Então a gente vive numa situação em que a pessoa já tem uma mentalidade formada dentro desses parâmetros. Então ela compõe um texto televisivo, publicitário, texto conativo que visa convencer alguém de algo, né, e já está servindo, já está se amoldando muito bem e perfeitamente as intenções e estratégias do movimento revolucionário. Está certo? E como que eles atingem isso? Eu vou reforçar mais uma vez, baseado aqui no texto do Mário Ferreira dos Santos, através do ataque à alta cultura, deterioração da alta cultura, né? A alta cultura é o quê? A alta cultura são as criações mais elevadas do espírito humano. Não são apenas livros, não são apenas obras literárias, não são apenas obras filosóficas, mas são também os princípios religiosos mais universais, né? Tudo que valoriza os princípios civilizacionais, o amor, a cooperação, a honestidade, né? Os laços fraternais, a universalidade, né? Assim também como, né, a própria língua, o idioma, você elaborar frases bem talhadas, bem pesadas, como o ourives que fabrica ali, né, suas peças talhadas em ouro com muito capricho, né? A língua também é esse material que pode ser moldado, que pode ser trabalhado. Então é diferente você ler um texto de um Machado de Assis e você ler um texto de um Paulo Coelho. Está certo? Há uma diferença qualitativa, né? Então, as frases elas são muito bem trabalhadas, né? Quando você tem essa preocupação em se filiar a uma tradição cultural, a contribuir, né, para a facção de uma alta cultura em um determinado país. E quando você consegue atacar essa alta cultura e subjugá-la e extirpá-la da vida pública, né, extirpá-la dos meios midiáticos, o que você consegue com isso? Você consegue destruir uma nação. Daí você consegue destruir uma nação, o que acontece, né, com as riquezas dessa nação? Vão para as mãos de quem?
dos especuladores. Então por que os grandes especuladores, né, os grandes donos aí dos meios, né, de especulação financeira também são os donos dos meios midiáticos? Tá fácil de a gente achar a resposta a essa pergunta, né? Porque a deterioração dos valores, a especulação na baixa dos valores, ela precede necessariamente essa especulação econômica financeira. Vejam, o marxismo, né, ensina as pessoas a pensar de maneira muito errada. Porque eles dizem que tudo, né, para o marxismo, tudo advém e se deriva de uma realidade econômica, né, de relações econômicas, relações sociais que têm um caráter, um substrato econômico por trás. E daí as pessoas aprendem isso na escola primária, aprendem isso no secundário, aprendem depois no curso superior. Nem presta muita atenção, mas vai aprendendo por osmose, Daí depois a gente se depara com uma situação como essa aqui, né, no Brasil, essa qualidade baixíssima aí. E por outro lado, grandes especuladores financeiros internacionais ganhando rios e rios de dinheiro às custas aqui do povo brasileiro, né? E as pessoas não conseguem entender a relação de uma coisa com outra, né? As pessoas não conseguem entender que o cara que vai lá e compra as ações da Petrobras na baixa, porque tem um governo estúpido que não sabe administrar a Petrobras, né? É o mesmo cara que é dono da agência de notícias que fabrica as notícias que auxiliam esse governo a se manter no poder. Não consegue perceber essas relações, né? E por que não conseguem perceber essas relações? Porque elas não estão treinadas a exercitar o intelecto. Por quê? Porque o intelecto é solapado, o intelecto é atacado, posto em xeque, é obscurecido, obnubilado, né, por toda essa enxurrada de mentiras, de manipulações, de fraudes, né, de estímulo à maldade, né, que os meios de comunicação hoje oferecem. Está certo? Então, seguindo aqui no Mário Ferreira dos Santos. Mas a nobreza de todas as épocas e de todos os ciclos culturais saiu também das camadas inferiores. Não, porém, permanecendo inferiores, mas exaltando no homem o que o homem tem de mais alto, o seu entendimento, a sua vontade e o seu amor. Também há grandezas humanas nos prados, nas planuras, e não só nas montanhas. Não, porém, permanecendo inferiores, mas exaltando no homem o que o homem tem de mais alto, o seu entendimento, a sua vontade e o seu amor. Também há grandezas humanas nos prados, nas planuras e não só nas montanhas, mas é preciso boas pernas para ascendê-las, e homens de vontade forte e boa. E esse homem não é uma impossibilidade hoje. Ele também surge e pode multiplicar-se. Mas como alcançar esse homem se tudo se movimenta, se dispõe e processa-se para impedir o seu advento? A especulação na baixa dos valores é um atentado sinistro contra a humanidade. É a tentativa de perdurar no pior e truncar as possibilidades mais altas. É um ato de frustração contra o superior. Se os que apenas atentam para o que é baixo estão livres para propagar a sua apreciação, é natural que se multipliquem os apreciadores de tal espécie. Na verdade, toda a promoção pseudamente cultural está comprometida às mãos menos hábeis. O que poderá vir é o que vem, e nada mais. Não é de admirar que os meios de publicidade tenham caído em mãos de pessoas menos categorizadas para essa função. Há exceções, mas que podem fazer tais exceções se os que preponderam não as reconhecem nem auxiliam. Então aqui o Mário Ferreira dos Santos nos auxilia a pensar uma realidade muito grande, muito séria aqui, né, no nosso país hoje em dia, que é essa barreira intransponível que existe, né, não apenas na mídia, não apenas nas universidades, não apenas no movimento editorial, nas escolas, nos cargos públicos, né, não apenas essa dificuldade para aquele que é bom, que é excelente, que tem um bom preparo, né, intelectual, moral, aquele que escreve bem e não consegue publicar seus livros, né, aquele que é um bom político honesto, trabalhador, não se elege, aquele que é um bom professor universitário não consegue dar aula numa universidade.
Aquele que é um bom jornalista não consegue emprego nos jornais. Então por que se exalta apenas o que é ruim, o que é baixo? Né? Essa especulação na baixa dos valores é um atentado sinistro contra a humanidade, né? Porque é muito ruim, é muito terrível a pessoa ter uma capacidade e ela não poder exercê-la em lugar algum, né? Como se houvesse uma proibição. É obrigado a ser medíocre. No Brasil, hoje não, você não é mais obrigado a ser medíocre. Obrigado a ser medíocre era uns 20 anos atrás. Hoje você é obrigado a ser um bosta. Você é obrigado a ser um merda. Você é obrigado a ser um cretino. Você é obrigado a ser um mentecapto. Você é obrigado a ser um ruminante. Para que você possa ter um emprego, por exemplo, numa universidade. Para que você possa ter um emprego num jornal. Para que você possa ter um emprego numa emissora de TV. Está certo? E por quê? Porque houve aqui no Brasil esse processo de especulação na baixa dos valores. Levado a cabo por quem? Pelo movimento revolucionário, que é financiado por quem? Por esses grandes agentes globalistas aí, também são especuladores financeiros, né, que querem aí comprar países inteiros, né, como o seu Jorge Soros, por exemplo, né, que foi lá na Colômbia e comprou lá um monte de terreno, um monte de fazendas lá, naquela região que as Farc aterrorizam todo mundo, e o pessoal quer ir embora de lá, né. Daí vende a preço de banana, literalmente, né, as terras lá, as fazendas, pro seu Jorge Soros, né. Daí você vai ver o seu Jorge Soros, o veículo de comunicação dele, né, apoiam quem? Apoiam as Farc. Vocês estão conseguindo me entender? Então quem tem boa vontade consegue entender, né? Como Jesus dizia, né, para os discípulos dele, né? Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Né? Quer dizer, quem quiser entender, entenderá. Meu avô materno dizia: para um bom entendedor, um pingo é letra. Está certo? O meu avô era um homem do sítio, né? Morava no sítio. Morou a vida inteira no sítio. E sabia das coisas, né? Sabia das coisas. Então fica aí essa outra dica. E essa tentativa de perdurar no pior, truncar as possibilidades mais altas, é um ato de frustração contra o superior. Isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. Todos nós conhecemos uma pessoa que tem grandes habilidades e que não tem o devido valor e reconhecimento, né, neste país. Porque aqui, como eu disse, só se exalta aquilo que não presta. Aqui no Brasil só se valoriza, só se dá espaço, só se dá holofote, só se dá grandes salários para quem não tem nada na cabeça. Para quem apenas repete aquilo que já vem pronto dos veículos de criação de conteúdo, né, de posse do seu Jorge Soros. Se a pessoa tiver um pouco de inteligência, ela começa a perceber as incongruências, as ilogicidades, começa a perceber que isso vai fazer mal para o país, né, vai investigar um pouco e vai dar uma notícia que não interessa, né, para os donos do poder. Tá certo? Então, continuando aqui na leitura do Mário Ferreira dos Santos, ele diz: o que espanta é o malogro constante das boas providências. Tudo o que se propõe realizar de melhor encontra maiores obstáculos. Está sempre ameaçado do malogro próximo. Quer dizer, o que eu acabei de falar, né? Se surgem periódicos bem intencionados e que realmente pretendem propagar o melhor, logo os ameaça a derrota. E ela vem mais cedo ou mais tarde. Só vinga a má erva. Tudo se dispõe para que essa se multiplique e avassale. Então vejam, aqui eu vou citar um exemplo, né, que eu mesmo presenciei nas universidades brasileiras.
Quando você é um aluno, né, numa universidade, e se você, por exemplo, numa universidade, num curso que tem a ver com arte, seja de artes plásticas, música, teatro, se você for um aluno que partidariza das ideias de algum professor, de alguma matéria, de alguma disciplina que valoriza a arte moderna, você vai ter aí, você vai ser apadrinhado, você vai conseguir, se você for um pintor, vai conseguir expor seus quadros, né? Se você for ator de teatro, você vai conseguir participar de grupos, de peças de teatro que tem incentivos governamentais, né? Música, mesma coisa, se você compuser música com ruído, você ganha dinheiro do governo, né? Música com ruído, música que é feita por computador, que você elimina os instrumentos musicais. Se você pegar uma lata, né, e você ficar arrastando essa lata no chão, daí você grava isso daí no computador, daí você diz que é música. Você ganha verba federal, né? Você ganha bolsa de mestrado, você ganha bolsa de doutorado. Agora, se você quiser fazer um projeto de composição de música modal, renascentista, você não ganha, você não, acho que você não entra nem na faculdade. Não te deixou entrar nem na faculdade. Mesma coisa na pesquisa em artes plásticas, né? Mesma coisa no teatro. Se você quiser fazer um projeto para encenar Shakespeare no Brasil, dificilmente você vai encontrar incentivos, né? Públicos, incentivos estatais, mesmo do setor privado. Porque o setor privado, o que ele faz? Existe uma abominação no Brasil chamada Lei Rouanet, que transfere para a iniciativa privada, né, o dever constitucional de promoção da cultura. A cultura não acho que deva ser promovida pelo Estado, mas o Brasil tem essa Constituição. A nossa Constituição diz que é dever do Estado a promoção da cultura. Então, entende-se que essa promoção deveria se pautar pelo princípio da isonomia, no mínimo, né? Embora eu também não acredite que deva ser assim, né? Estou falando apenas do ponto de vista jurídico constitucional brasileiro, porque eu acho que as altas criações do espírito humano devem ter prioridade. Os grandes clássicos, porque se trata de matéria essencial, né? Do patrimônio cultural da humanidade. Mas mesmo assim, digamos que houvesse uma certa isonomia, um certo equilíbrio entre o que é novo e o que é tradicional, entre o que é modernista e o que é clássico, né? No Brasil, o clássico não tem espaço, praticamente, né? É só o que é moderno, só o que é vanguardista, né? Só o que tem aquela intenção de chocar o gosto do burguês é que consegue incentivo e patrocínios estatais. Então eu vivi essa situação aí, eu vi muitas pessoas, né, estudantes de arte, estudantes universitários que passaram por isso. E a situação é muito trágica, é muito deprimente, porque para você aderir a esse tipo de ideia de vanguarda, né, você tem que se despir da sua decência. Por que você tem que se despir da sua decência? Porque não é uma questão de gosto, né? Ah, eu gosto disso aqui porque é moderninho, eu gosto daquilo ali porque é mais tradicional. Não é isso. É porque a coisa é tão absurda e é tão degenerada que você tem que se despir daquilo que é natural, do seu bom senso, da sua inteligência, da sua capacidade de percepção. Você tem que jogar isso tudo no lixo. E daí você vira um cachorrinho de algum professor universitário e você sai aí atrás dele, né, mendigando alguma atenção, só que a condição sine qua non para que isso ocorra é que você partidarize das ideias vanguardistas dele. Tá certo? Então é isso que o Mário Ferreira está falando aqui, né? As más ações, os maus exemplos, eles são propagados, eles são incentivados, eles são financiados, são estatizados, são praticamente obrigatórios para quem quiser fazer alguma coisa no campo da cultura. E as coisas boas, os alunos que têm talento, né? Os alunos que têm originalidade, que têm força criativa, o que acontece com eles? São execrados, são excluídos, são humilhados, né? São ofendidos, geralmente deixam de querer trabalhar no setor cultural, né? E outra coisa que eu vi, eu fiz uma faculdade, do lado tinha uma faculdade de teatro. Eu presenciei muitos alunos do curso de teatro
entrando em parafuso, literalmente, né? Perdendo a razão, perdendo o bom senso, perdendo a sanidade mental. Eu vi muitos colegas, né, do meu lado ali, deixarem o curso, abandonarem porque ficaram loucos, né? Por que ficam loucos? Porque entra na faculdade já sem base cultural nenhuma, é apresentado um monte de estrume, um monte de loucura, um monte de excrescência, né? Que vem direto do intestino dessa gente aí, dessa putada aí que domina o meio universitário hoje, né? E é uma putada mesmo. Por que é uma putada? Porque só faz putaria. Tem professor que entra na faculdade, e eu conheço vários, que é pra ficar dando em cima de aluno e de aluna. A preocupação não é ensinar, não é com o conhecimento, não. É arrumar parceiros sexuais, tá certo? A gente sabe que isso acontece no Brasil e muito. Então é uma putada mesmo. O que mais tem hoje na universidade brasileira é puta e puto. Tá certo? A universidade brasileira hoje é um prostíbulo. É isso que virou a universidade brasileira. A universidade que deveria ser o lugar da cultura, né, do conhecimento, cultivo da inteligência, cultivo das boas relações. Não. Virou isso que eu tô falando. Por quê? Porque houve um aparelhamento por esses asseclas aí, né, do movimento revolucionário. E eu ficava muito preocupado com esses colegas que ficavam loucos, né? Abandonavam a faculdade. Aí eu até acho bom eles abandonarem. O problema é que eles perderam energia, né? E tiveram a mente deformada. Perderam tempo, energia e sanidade. E esses bandidos que estão na universidade hoje, né, estão fazendo isso com os nossos jovens. A pessoa entra de boa fé, né, de boa fé na universidade, achando que vai aprender, que vai evoluir, né, que vai ampliar seu círculo social, círculo de conhecimento, e acontece isso. Tem a mente deformada, né? Eu não escapei disso, não. Agora, eu não vou falar aqui hoje de como foi a minha passagem pela universidade, porque isso seria um outro programa, um outro capítulo, né? Mas eu presenciei isso e eu vi pessoas perderem a sanidade mental. E nas aulas, como eu também frequentei uma faculdade de arte, de música, nas aulas que tratavam de estéticas contemporâneas, vanguarda, né? Chamada música contemporânea, o aluno que dissesse que não gostava daquilo era ridicularizado pelo professor, era execrado, né? Era considerado um aluno de segunda categoria. Já os que diziam que gostavam daquela porcaria, aí eram exaltados, daí viravam, né, não apenas amiguinhos do professor, como se tornavam também professores, né? Isso daí tem muitos casos, eu conheço muitos casos, eu posso até citar nomes que eu vi, eu presenciei, eu vivi isso, tá certo? Eu sou testemunha, e não apenas eu, várias outras pessoas são. Então é assim mesmo, o que o Mário Ferreira dos Santos fala aqui nesse livro está acontecendo no Brasil hoje, tá certo? 2013, né? Então, seguindo aqui. Os grandes atos humanos, os grandes gestos, não são notícias mais. Não interessam, não se propagam, não recebem louvores. Tudo quanto o homem realiza de pior, obtém maior relevo publicitário. E esse aumenta na proporção da ignomínia e da indignidade do ato. Já citamos inúmeros exemplos. Seria inútil repeti-los. É aí que se verifica a maior especulação. Então aqui um breve comentário, né? O Mário Ferreira diz que tudo que o homem realiza de pior obtém maior relevo publicitário. Então ele está realmente aqui dizendo o que está acontecendo no Brasil hoje, né? A realidade aí dos meios televisivos, que eu já exemplifiquei para vocês, e também do meio universitário, que eu também exemplifiquei, né? Isso também pode ser exemplificado no meio editorial. A quantidade de livros idiotas, né, sem substância, sem conteúdo, mal escritos, livros que não precisariam ser publicados, é imensa, é imensa. Já uma grande quantidade de livros que precisariam ser publicados não o são. Os livros fundamentais, os livros que vão lapidar a inteligência, os livros que vão dar o acesso, né, à cultura, aos bens culturais
mais importantes da humanidade, esses não pode. Não pode. Só pode publicar livro de Marilena Chauí, né, de Vladimir Safatli, né? Só pode publicar livro do senhor Emir Sader, né? Livro do seu Chico Buarque. Esse pessoal aí, esses mesmos puxador de saco de Fidel Castro, de Che Guevara, né? De Stalin, de Mao Tse Tung. Esses caras que puxam o saco do que há de pior na humanidade são os caras publicados. Tem os livros publicados, né? Então aqui vai uma outra dica, né? Essas dicas aí, vocês podem falar, mas o sujeito fica aí no programa de rádio dando dica, né? Se dica fosse bom, né? Aquela coisa, né? De boas intenções, o inferno tá cheio. Só que aqui é exatamente o oposto do inferno. Aqui nessa rádio só tem gente de Deus, tá certo? Então a gente tá dando dica aqui porque a gente é cristão nesta rádio aqui, tá certo? A gente não tem medo, a gente não tem vergonha de falar isso. Nós somos cristãos, nós queremos nós não queremos o bem da humanidade, nós queremos a salvação da humanidade. Nós queremos salvar almas. Por isso que a gente dá dica aqui, tá certo? Porque uma coisa muito importante que o ser humano tem e que hoje ele está perdendo cada vez mais é a liberdade, é o livre-arbítrio. Se você tem essas informações e você não quer fazer uso delas, beleza, tá bom? Beleza. Você quer assistir novela da Rede Globo? Beleza. Você quer assistir o programa da Record que mostra popozuda, funkeira, de bunda de fora? Beleza. Mas pelo menos você conhece, você sabe alguma coisa diferente. Você sabe que existe o Mário Ferreira dos Santos. É um livro aqui de menos de 200 páginas, 170 páginas, tá? No final de semana você lê. É muito mais divertido, é muito mais instrutivo do que ficar vendo televisão, tá? É muito mais instrutivo, é muito mais divertido do que ficar lendo o livro do Paulo Coelho ou do Harry Potter, né? Ou ainda desses esquerdistas, dessa putada comunista universitária aí. Isso é lixo, isso aí não serve nem pra você usar no banheiro pra limpar a bunda, o livro dessa turma aí. Se você tiver estômago e quiser estudar o que eles estão falando apenas pra mostrar como eles são charlatães, né, como eles são pessoas sem preparo intelectual, né, como eles são pérfidos, desonestos, aí sim. Agora, você vai comprar um livro? Compre um livro do Mário Ferreira de Santos. Compre um livro do professor Olavo de Carvalho. Tem a Realizações, a editora que publicou o Mário Ferreira dos Santos, né? Tem a editora Eclésia, que edita os livros do professor Olavo. Ainda tem algumas editoras que publicam livros que estimulam o pensamento, que não querem fazer doutrinação, né? Então são apenas algumas sugestões que eu dou aqui, né? E como eu disse, né? A gente aqui não está fazendo propaganda político-partidária, né? A gente está dando sugestões culturais para você melhorar a sua cultura, para você ampliar, né, o seu conhecimento, tá certo? E aqui esse texto do Mário Ferreira dos Santos, ele nos dá esse embasamento para a gente ir atrás da ampliação do nosso conhecimento. Porque, veja, eu tenho uma formação além de música, também na área de linguística. E já dei aula de linguística, já dei aula de português, já dei aula de redação. E eu pego um livro do Mário Ferreira dos Santos e eu me sinto um analfabeto. Tá certo? Eu passei por graduação, passei por mestrado, por doutorado. Mas eu pego um livro do Mário Ferreira e eu vejo o quanto eu não sei, o quanto eu não domino o meu idioma. Se for pro latim ainda, piorou. Se for pro francês, piorou. Porque o Mário Ferreira conhecia latim a fundo, conhecia francês a fundo. Até grego ele sabia. Então eu me sinto pequeno, né? Quer dizer, não é o título universitário que eu tenho que me faz ser alguma coisa, mas o conhecimento. Então a gente está aqui preocupado com isso, né? As pessoas terem um acesso ao conhecimento. E não apenas a propaganda ideológica, né? De baixo nível, de péssima qualidade. E esses programas que visam também extirpar a própria humanidade do homem, né? Fazendo aí coro, né, a uma multidão que quer implantar uma civilização, aliás, uma
civilização, que é a própria barbárie. Por isso o título deste livro do Mário Ferreira dos Santos é Invasão Vertical dos Bárbaros, né? Porque trata exatamente da barbárie que já se desenhava com letras muito nítidas no Brasil na década de 1960. E hoje essa barbárie já tomou conta do Brasil. Nós já estamos vivendo em meio à barbárie. Se vocês pararem para pensar, vocês vão chegar à conclusão de que todos os problemas que vocês têm no seu dia a dia, né, se dão devido a esse caráter, né, do brasileiro típico, que é ser um aproveitador, querer se dar bem às custas dos outros, né, passar por cima, aproveitar, né, aquela coisa daquela pessoa que chega assim falando: ah, eu sou amigo do fulano que é dono da cidade, né? Então, o que ela quer dizer com isso? Eu sou esperto, eu sou malandro, né? Eu consigo o que eu quiser porque eu sou amigo do fulano que tem o poder, né? Então é uma apologia do puxa-saquismo, é uma apologia da falta de caráter, né? Essa coisa maquiavélica, assim, os fins justificam os meios, né? Essa coisa se adequou muito bem aqui no Brasil, né? O povo já com um problema sério de caráter. Daí vem essas leituras de Maquiavel aí também que o pessoal indica nas universidades e piora tudo, né? Daí você tem desde as camadas mais baixas da população, junto com as pessoas também que passaram pelo ensino superior, tudo pensando da mesma maneira, né? Aquela coisa homogeneizada, aquela coisa uniforme, né? E as pessoas falam: não, mas eu tenho a minha opinião, tem que respeitar a minha opinião. Tá, mas peraí, será que essa tua opinião realmente é uma opinião? Porque é igual a de todo mundo? Cadê a opinião aí? Cadê a diferença? Cadê a divergência? Essa divergência também não está presente na mídia, nem nas universidades, nem no movimento editorial. Então é uma voz, não é uma voz unívoca, é uma voz equívoca, né? É só erro. Se você quiser acertar, se você quiser buscar a verdade, você tá fora. Entendeu? Você tá fora. Você tem que criar meios alternativos. Tem que procurar meios alternativos. Tem que fortalecer as pessoas que estão fazendo algo alternativo. Pessoas que valorizam realmente o conhecimento, que têm princípios morais, éticos sólidos, tá? Porque sem isso também nada de bom se faz no mundo. Justamente porque aquilo que eu falei da doutrina do pecado original. O ser humano é falho. O ser humano tem um problema constitutivo de caráter. Se ele não estiver sempre buscando a Deus, ele sempre vai estar fazendo merda. E quanto mais ele se afasta de Deus, pior a merda que faz. Não tem outro caminho. Tá certo? Você pode ser mais moderninho, você pode ser espertinho, você pode ser legalzinho, você pode ser estudante universitário, você pode ser bacharel em direito, pode ser estudante de filosofia, você pode ser engenheiro, vai fazer merda se afastar de Deus. Tá bom? Então, para finalizar aqui, eu vou finalizar o capítulo. Diz o seguinte: acima de tudo a notícia, e só é notícia o que tem menor valor, o que mais traumatiza o homem vulgar. Não é de admirar, portanto, que a impressão que nos causa o espetáculo do mundo é a hediondez. Mas essa hediondez não é total. Os que procedem mal são sempre menos numerosos que os que procedem bem. O crime é sempre menor que o ato de caridade. Realizam-se mais atos de apoio mútuo e de amor que atos de expoliação. Cumpre-se mais o direito do que se lesa. E os deveres são cumpridos em maior número do que se pensa. Bom, aqui eu teria duas observações. Aqui o Mário Ferreira encerra este capítulo, né? E as minhas observações são as seguintes. Eu poderia dizer que, Mário Ferreira, você está um pouco desatualizado, né? Isso não vale para o Brasil de hoje. Tá, mas ele estava escrevendo lá na década de 60. Com certeza valia. Mas mesmo para o Brasil de hoje, isso pode ser válido, né? Quer dizer, tem mais gente boa no Brasil do que gente ruim.
O problema é que essa gente ruim, eles têm muito dinheiro, né? Muito poder. Tem muitos canais de comunicação à disposição. Mas a maioria do povo é bom. Eu vejo isso quando eu viajo, né, para cidades que eu não conheço. Eu encontro pessoas simples, pessoas boas, pessoas honestas. Que às vezes eu peço uma informação e a pessoa dá essa informação de bom grado e eu encontro o lugar que eu preciso. As pessoas ainda têm essa solidariedade, né? E por que as pessoas ainda são solidárias hoje em dia? Porque o Brasil é um país cristão, o Brasil é a terra de Santa Cruz. Mesmo com todas as adversidades pelas quais a Igreja Católica passa no Brasil, né, a grande maioria do povo brasileiro ainda é católico. Né? É isso que sustenta isso daqui. Essa massa católica silenciosa que não tem vez, não tem espaço midiático algum, não tem espaço nenhum na universidade e pouco espaço nas editoras também. A única editora no Brasil que está rompendo esse bloqueio é a editora Eclésia, né, do nosso amigo Silvio Grimaldo, também colaborador aqui da Rádio Vox, né, que publica livros sobre filosofia cristã, história da religião, né, sobre filosofia que não é marxista, filosofia do conservadorismo, pensamento de direita, liberal, conservador. Então tem poucas e boas pessoas trabalhando aí no Brasil, né? Mas a maioria do povo é uma massa que tem essa bondade inerente ao povo cristão. E o outro comentário que eu faria a respeito aqui deste último trecho do capítulo A Especulação na Baixa dos Valores, do livro de Mário Ferreira dos Santos, o Invasão Vertical dos Bárbaros, né? É quando ele diz que não é de admirar, portanto, que a impressão que nos causa o espetáculo do mundo é a hediondez. E, acima de tudo, que é notícia, é aquilo que é vulgar, que tem menor valor, que mais traumatiza o homem vulgar. Né? Isso explica a nossa situação aqui do Brasil hoje. E comprova-se que Mário Ferreira dos Santos realmente pode ser utilizado para entender a nossa situação cultural do Brasil. Porque você liga a televisão em um determinado horário e você vê uma abundância de programas sensacionalistas, né, que tratam da tragédia, né, de certas pessoas, de certas famílias que passam por situações de extrema violência, né? Aqueles programas que falam só de crime, de barbárie, de assassinatos. E fala e mostra aquelas coisas, ficam jogado ali, cria aquele mal-estar na população simples, né? Que não tem opção, acesso a outros programas. A pessoa fica escandalizada, né? E não é de se estranhar também que o próprio Jesus Cristo tenha falado e tenha feito uma séria advertência àqueles que querem escandalizar os pequeninos, né? Não escandalizei os pequeninos, né? Jesus diz isso muito claramente. Aqueles que escandalizarem os pequeninos irão se ver comigo no dia do juízo final. E o que mais se faz na televisão em determinados horários é isso, escandalizar os pequeninos. Aliás, o que mais a televisão brasileira faz é escandalizar as pessoas, escandalizar os pequeninos, né? Até um certo ponto que as pessoas já perdem a capacidade de se escandalizar, perdem as resistências, né? Então é isso, meus caros ouvintes da Rádio Vox, espero que vocês tenham apreciado o programa, que isso sirva para que vocês também pensem a respeito, né, da programação midiática e que vocês registrem também seus pensamentos a respeito disso, sobre esse processo de censura crescente, né, que a alta cultura, o bom gosto vem sofrendo no Brasil. A situação nossa é alarmante, não podemos ficar sentados de braços cruzados, né, dizendo que o leão é manso. O leão está com a boca aberta para nos devorar, né? A gente tem que fortalecer nossa musculatura para suportar o peso da mandíbula do leão. E não achar que o leão é manso, que ele não vai nos morder, né? Então é isso. Se vocês tiverem gostado, apreciado o comentário, indiquem a Rádio Vox para os seus amigos, para seus familiares, para os jovens, as crianças. Porque a nossa programação é uma programação diferenciada, né? Uma programação que consiste na reflexão, né, a respeito dos valores eternos,
da humanidade, de Deus, né? E da alta cultura. Eu sou Dante Mantovani e este comentário foi gravado para a Rádio Vox no mês de dezembro de 2013. Boa noite a todos. 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 Todos.